Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma semana iniciamos pela misericórdia do bondoso Deus. Mais uma semana estamos debaixo da potente mão do Senhor, debaixo das asas do Onipotente, guardado no esconderijo do Altíssimo, pela misericórdia do Deus vivo, que é galardoador de quem o procura, quem o clama, o quem entrega a tua vida a Ele, em espírito e verdade, o adora. Aleluias. Obrigado, Santo Deus. Mais uma semana iniciamos com um propósito de oração. Como todos sabem, estamos no fruto do Espírito. E uma das características é a fidelidade. Mas o tema da semana é fidelidade às convicções bíblicas. Aleluias. Aleluias. Hoje vamos ler um versículo para iniciar de fato a mensagem do glorioso Deus. Romanos capítulo 10, verso 8 em diante. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração crês que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aleluias. Um pouquinho mais para frente, um outro verso, que está no capítulo 10, verso 17, diz assim: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Algumas versões dizem assim: E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Aleluias, aleluias, aleluias. No âmbito religioso, a convicção, que é o tema que estamos usando hoje, pode ser entendida como sinônimo de fé, visto que a pessoa convicta em Deus, por exemplo, é aquela que tem plena certeza da sua existência. A origem da palavra convicção está no latim convictio, que significa prova ou refutação. Glórias a Deus, glórias a Deus. E a fidelidade, na verdade, é as convicções bíblicas, é a certeza obtida pelos fatos, pela razão deixada para nós nas escrituras sagradas. Que lindo! E isso a palavra de Deus diz aqui, que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé. A Bíblia descreve Hebreus 11:1, um verso que a gente usa muito, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, não as que se vê. Como lemos aqui, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muitos aqui não tinham uma convicção de fato. Tinha crenças religiosas deixadas por os nossos pais, nossos avós, os nossos antepassados, e passava de geração em geração uma vida, muitos de nós, religiosas. E um dia falaram para nós do amor de Cristo, o amor do Filho unigênito do Deus Pai, que se entregou no madeiro por mim e por ti. Se entregou como sacrifício vivo pelo meu pecado e o seu. Nós, se não fosse pela graça, já teríamos sido consumidos. Já teríamos sido tragados pelo mal. Mas o Senhor Jesus nos alcançou. E Hebreus 12, verso 14 diz: Esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Para a gente ver o Senhor, porque nós estamos convictos.
de que veremos o Senhor. Pela fé que é professada através das Escrituras, através de uma pregação, através de um hino, através de um irmão ou de uma irmã, usado e ousado pelo Espírito de Deus, através de um profeta, de um missionário, de um pastor, de um evangelista, ou de uma pessoa que não tem nenhum cargo eclesiástico, mas é cheia da presença do Deus vivo. Glórias a Deus. A convicção vem através das Escrituras. Como você vai ser convicto de algo que você não viu? Abraão, em Gênesis 12, quando Deus pediu para ele sair da terra, da parentela dele, foi uma convicção que ele teve. E ele foi convicto que hoje nós estamos baseados na convicção dele, que os que abençoar serão abençoados, os que amaldiçoar serão amaldiçoados, que a descendência de Abraão seria como as estrelas no céu, ou como os grãos de areia, seria incontáveis. Hoje nós temos a Bíblia para relatar e termos essa convicção. Mas Abraão simplesmente ouviu aquela voz do Deus vivo diretamente falando com ele. Oh, Espírito Santo. Noé teve uma convicção de fato de ser um evangelista na época dele, batendo o prego e a madeira, o prego na madeira com martelo, fazendo milimetricamente através do Espírito Santo. E as pessoas taxavam como louco, até que as águas do dilúvio começaram a rolar. E o próprio Deus selou a porta pelo lado de fora, porque sabia que Noé era muito bondoso e por misericórdia ele ia abrir. Abel foi morto por Caim, mas o sangue de Abel era uma convicção diante do Deus Pai, da fé daquele jovem que agradou ao Senhor com as suas primícias, o Espírito Santo. A convicção dos apóstolos, quando somente eram discípulos, e Jesus veio pregando sobre o arrependimento, e depois chamando cada um pelo seu nome, mudando o nome de alguns. Eles tiveram a convicção, baseado na palavra. A palavra do Senhor Jesus, o Filho unigênito do Pai, Todo-Poderoso, Celestial. Glórias a Deus. A convicção de Estevão de pregar o Evangelho e ser o primeiro mártir na Bíblia. A convicção de Timóteo seguindo Paulo, de Lucas deixando a ciência de lado e ouvindo a palavra de Deus que ia confrontando a faculdade que ele tinha, o Dr. Lucas. E foi um dos maiores evangelistas que a humanidade ouviu falar, porque hoje temos o livro, o Evangelho segundo Lucas. Glórias a Deus. A convicção de Maria, ouviu o anjo falando com ela, e que ela seria bendita, e o ventre dela carregaria o Rei de toda a humanidade, o Rei de todo o universo, o Rei da glória e Senhor dos senhores. Aleluias. A convicção de sair da terra natal deles, José, o pai terreno de Jesus, sair e ficar 2 anos no Egito. Eu ouvi uma voz e sair de toda a rotina, em prol do propósito que iria alcançar toda a humanidade. Com a disposição da fidelidade às suas convicções bíblicas. Você está disposto a largar o celular hoje? Se trancar, ter um tempo com Deus? Você está disposto a desinstalar as redes sociais? E não passar tanto tempo nas redes e jejuar com isso e passar meditando ao Senhor, ouvindo algum culto, lendo a palavra, para se cumprir Romanos 10, verso 17,
que a fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Oh, aleluias! Qual é a disposição que você está de ser convicto ao Deus unigênito, de confessar com a tua boca e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos para que fossemos salvos? Aleluias! Que a graça abundante do eterno Deus nos alcançou. Você tem a convicção de que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades pode te afastar do amor de Cristo. Oh, Espírito Santo, tem a convicção de que um amor de fato genuíno é você estender a mão para o próximo que você nem o conhece ou pouco tem um contato e alcançá-lo em amor ao Evangelho da cruz que nos libertou. Qual a fidelidade das convicções bíblicas que você tem no seu coração? O que você está disposto a tirar da tua vida, seja por um tempo ou até quando Jesus voltar para você? O que você está disposto a tirar da tua vida pela convicção da fidelidade bíblica? Ô Espírito Santo, está disposto a largar a cachaça que você toma de vez em quando? Que o seu pastor não sabe, mas o próprio Deus sabe, viu? Está disposto a largar a mentira? Está disposto a largar a falta de compromisso com o teu chefe, com o teu patrão? Está disposto a largar os pensamentos maliciosos, malignos? Está disposto a largar a altivez e a prepotência achando que só você é crente na tua casa? Muito cuidado, porque para quem mais dado, mais cobrado. Cuidado com a sua fita métrica, cuidado com onde você está apoiando o seu coração. Seja ousado na convicção da fé cristã. Seja dedicado no âmbito da religião que Deus aceita, cuidando do órfão, da viúva, do necessitado, do encarcerado, cuidando daqueles desprovidos. Oh, Espírito Santo, estenda a mão para aquele que está com pouca fé. Pare de apontar, pare de julgar. Oh, Espírito Santo, você não é juiz de nenhum algo. E saiba que todos nós temos um advogado, que muitas das vezes ele só mostra a mão que está furada como um ato de redenção em favor merecido pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Saiba que tem acusadores que chegam diante do juiz eterno, que é o Deus Pai. Mas também temos um advogado que ele é fiel. Ele é fiel. Ele acreditou, ele foi fiel a essa convicção de que um dia o Pai falou para ele que ele deveria vir a este mundo desprovido de toda a sua glória e majestade, em favor ao meu pecado e o seu, para que nós pudéssemos se arrepender de fato e seguir ele nessa convicção. Há um Deus invisível que cuida de nós, que os nossos olhos não viu. Mas um dia veremos ao Senhor se tivermos em santidade, se vivermos, se esforçarmos para viver em paz com todos. Nós veremos ele. Hebreus 12:14 diz isso. Nos deixa convicto da fidelidade da palavra de Cristo. Até por uma condenação, Deus é fiel na sua palavra, ele não volta atrás. O desejo dele é que todos se salvem. Mas por causa da iniquidade, do pecado, do erro do ser humano, isso nos afasta da glória de Deus.
Não faço este momento de oração e reflexão, esta palavra que fala muito ao meu ser, diante dos meus irmãos, no temor do Espírito de Deus. Que todos nós vemos estar convicto da fidelidade de Cristo para conosco, mas também temos que ter convicção de andar diante da palavra, diante dos ensinamentos que Deus deixou para nós, para que podemos viver uma vida se esforçando, diante da paz que excede todo entendimento, e vivemos uma vida em santidade, para que um dia nós venha poder ver a Deus na tua plenitude. Em nome de Jesus, Deus vos abençoe. Espero que o Espírito Santo de Deus venha falar em teu coração, venha tocar no teu ser e venha fazer tudo novo. Não adianta. Em odre velho não consegue colocar vinho novo. Não tem remendo de pano novo numa camisa velha. Se seu coração tiver humilde e for um coração de barro, pode quebrar tudo e refazer tudo novamente. Mas se seu coração tiver altivo, ser de pedra, o seu coração ser de ouro, seu coração ser de bronze ou de prata. Ouro simboliza as riquezas que o mundo pode dar. Bronze simboliza a dureza de ouvir a palavra. A prata simboliza ficar de acordo com as coisas fúteis desse mundo. E a pedra é o coração duro para a palavra. Se estiver assim, Deus não pode refazer, mas se seu coração for de barro, você ser humilde e rendido ao Senhor, aí você caiu na mão do oleiro. Ele pode refazer tudo outra vez mais. E a glória desta última casa pode ser muito maior do que da primeira. Deus vos abençoe. Uma semana de paz, prosperidade, de submissão, de temor e tremor ao Santíssimo Deus, que merece toda a honra e glória. Em nome de Jesus, um beijo no coração de todos. Fiquem na paz.